Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, começa agora ao vivo o programa Fora da Curva aqui na Universitária FM, nossa rádio pública. Eu sou Adriana Santana, professora dos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. O Fora da Curva de hoje discute o fim do programa Mais Médicos. Após declarações do presidente eleito contra o projeto e também que contestava a competência dos profissionais médicos cubanos que atuam no Brasil desde agosto de 2013, o Ministério da Saúde Pública da República de Cuba decidiu finalizar a iniciativa e começar a retirada dos profissionais aqui do país. O primeiro grupo de médicas e médicos cubanos, que faziam parte do Mais Médicos, inclusive já regressou a Cuba na semana passada. Eu quero começar o programa de hoje com um depoimento que a nossa redação recebeu neste final de semana de um paciente que foi atendido pelo programa Mais Médicos na cidade de Caruaru, aqui no Agreste de Pernambuco. Eu convido vocês, por favor, a escutarem conosco. Meu nome é Désio Vieira. Fiquei muito triste em saber que a equipe de Mais Médicos, principalmente os cubanos, foram embora aqui do Brasil. Passei por 3 procedimentos de angioplastia em um hospital que era conveniado com o SUS e coube ao Dr. Hernandez, cubano, que fazia as visitas em casa de pacientes que não podiam ir até os postos de saúde, como era o meu caso. Pela primeira vez que vim à minha residência, o Dr. Hernandez, foi aquela alegria quando chegou, demonstrando competência técnica na sua especialidade médica, como também um notável ser humanitário e espírito cordial, uma atenção profissional impecável. Só sabe o valor da equipe Mais Médico quem chegou a precisar dela, como eu. Além de bom profissional, também mostrava sensibilidade e uma atenção humanitária muito grande. Depois que me atendia, colocava os seus aparelhos dentro da maletinha e saía a pé para atender outros pacientes. Jamais esquecerei e faço votos que Deus, o Senhor da vida, estenda seu manto de proteção sobre o Dr. Hernandez por onde ele andar. Sinto profundamente a saída desses grandes profissionais aqui do Brasil. A gente escutou agora o depoimento que foi enviado aqui para a nossa redação, para um usuário do Sistema Único de Saúde aqui do Agreste Pernambucano, que foi atendido, por um médico cubano. O programa Mais Médicos previa a participação de médicos cubanos e também de outras nacionalidades para atuar em áreas remotas e também em áreas mais pobres do Brasil. Os médicos cubanos faziam parte do programa pela Organização Pan-Americana de Saúde, em vagas que não eram ocupadas por médicos brasileiros ou por médicos de outras nacionalidades também. Cerca de 80% dos profissionais que trabalharam no programa eram cubanos. Nestes 5 anos de projeto, completados agora em agosto, 20 mil médicos de Cuba atuaram no Brasil, com presença em 3.600 municípios brasileiros e atendendo, de acordo com o Ministério de Saúde de Cuba, mais de 60 milhões de cidadãos brasileiros. Pelo menos 700 cidades aqui do país contaram, pela primeira vez, depois da implementação do projeto, com a presença de um profissional médico. Para a gente entender a dimensão da saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos, a gente convidou 3 médicos aqui para o estúdio. Eu já agradeço bastante a presença de quem já chegou, Aqui no estúdio a gente agradece muito a presença de Anchieta Patriota, que é médico, prefeito da cidade de Carnaíba, aqui do sertão do Pajeú de Pernambuco, e uma cidade que também vai ser atingida, com o fim dos Mais Médicos. E a gente está aguardando a chegada também de Mozart Salles, que foi um dos idealizadores do Mais Médicos e era secretário de Gestão de Trabalho e Educação na Saúde, e também do professor Rodrigo Cariri, professor do curso de Medicina aqui da UFPE, do campus Agreste, que atuou como supervisor do programa. Bom dia, Anchieta. Bom dia, Adriana Santana. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária, o programa Fora da Curva. É um prazer enorme estar aqui
vindo conversar com vocês. Prazer é nosso. O senhor até se manifestou nas redes sociais recentemente, né, a respeito da saída do programa, né, lamentando a saída do programa. Queria que o senhor desse a dimensão, explicasse o que foi o programa, né, o que tem sido o programa, no caso para a sua cidade, para o sertão de Pernambuco, para outras regiões do país, e o que pode significar o fim do projeto. Eu estou prefeito, Adriana, pela terceira vez no meu município. Primeiro, no ano de 2005, a gente assumiu o primeiro mandato. E uma das questões fundamentais lá na nossa cidade, o meu município, que tem 19.440 habitantes, a 400 quilômetros aqui da capital do Recife, era questão de saúde. Nós não tínhamos sequer um programa de saúde da família funcionando com os nossos profissionais. Logicamente, fomos estruturando aos poucos aquele serviço de saúde. E graças a Deus nós somos dos primeiros municípios, até antes da vinda do programa Mais Médicos, através de uma organização não governamental, nós tínhamos profissionais de Cuba desde o ano de 2005, alguns que conseguiram vir para o Brasil e revalidar o diploma, exercendo sua atividade lá em Carnaíba. E após isso veio o programa Mais Médico no ano de 2013, inclusive em 2012 eu estive em Cuba, eu e o prefeito de Surubim, que também é médico, junto com o professor Mozart Salles, tratando da finalização do programa no ano de 2012, que foi implementado em 2013. Carnaíba, nós temos 9 equipes do programa Saúde da Família, 2 do Mais Médico, um brasileiro e outro cubano, que realiza o trabalho com muita dignidade, muita dedicação. Ela vai aonde os nossos profissionais não querem ir. A doutora que está lá em Carnaíba chama-se doutora Liubes. E ela vem cubana, né? Vem preencher esse vazio. E nós, quando tomamos conhecimento e já antevíamos de certa forma essa postura por conta do novo gestor que vai vir para o nosso país, nós tínhamos mais ou menos uma previsão, mas nós temos dificuldades imensas de conseguir um profissional. As pessoas não querem ir. Não querem ir. Eu vou contar aqui 2 fatos. Um distrito de Carnaíba, por nome Ibitiranga, fica 32 quilômetros da sede do município, 20 quilômetros através de pista e 12 quilômetros em estrada de terra. Há 2 meses atrás nós conseguimos uma profissional lá da região do Pajeú, formada recentemente, e ela ficou uma semana nesse distrito, quando logo chegou e disse que não iria. Quando foi segunda-feira, novamente conseguimos um profissional médico também lá do Pajeú, formado recentemente, brasileiro, e que ele foi para esse distrito, só foi a semana passada, na segunda-feira. Quando foi na terça, disse que não mais iria preencher esse local onde existe a necessidade desse profissional. Então fica praticamente impossível a gente, sem ter profissionais que tenham como objetivo ir trabalhar nessas pequenas comunidades que são desassistidas e precisam do envolvimento no poder público, no sentido de trazer esses profissionais. É uma pena enorme, de uma irresponsabilidade tremenda. É um governo que vai iniciar em janeiro, já iniciar com esse tipo de postura de forma agressiva, de certa forma tratando os profissionais com desrespeito, e nós já esperávamos mais ou menos isso. Agora eu quero obrigação do governo federal dar resposta a essas situações, porque as populações vão me cobrar lá no meu município. E os médicos estão indo embora, né? Estão indo embora, né? E nós somos cobrados do município. Então o gestor municipal é o prefeito que vai receber cobrança por parte da comunidade, e nós não vamos ter como dar essas respostas. Toncheta, já a partir de dezembro, Carnaíba não conta mais. Não conta. Ela provavelmente é uma das últimas que vai se retirar do programa. Acredito que em meados de dezembro ela já está indo embora. Chegou agora Rodrigo Cariri, professor do curso de Medicina da UFPR Campus Agreste. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes. Rodrigo, a gente estava conversando sobre as consequências, né, do fim do projeto, principalmente para as cidades do sertão pernambucano, as cidades do extremo norte do país, e a gente ouve muitas falácias em torno do programa, a gente ouve muito preconceito e a gente escuta também desinformação, né? Uma delas, Rodrigo, que eu queria que a gente começasse a discutir aqui, diz respeito à formação, à competência desses profissionais, segundo
os críticos, segundo o presidente eleito, esses profissionais não teriam a competência necessária para atuar no país, né? Você que foi supervisor do projeto, não é isso, Rodrigo? Queria que você comentasse com a gente este ponto. Bom dia a todos, um prazer estar aqui de novo. Quem é ele para falar de competência, né? Competência de quê e para quê e os que o cercam. Eu tive o privilégio de estar em Cuba, no grupo que preparou a primeira missão em 2013. Antes do programa ser lançado, a gente fez vários estudos dos governos brasileiros, cubanos, vários gestores daqui do Brasil, né, de Pernambuco. O prefeito Geraldo Júlio, por exemplo, esteve, né, O senhor também? Também, a gente foi junto com o Geraldo naquela... O prefeito Geraldo Júlio esteve em Cuba também. Parte do projeto de saúde que hoje o prefeito tem aqui em Recife se fundamenta nisso, né? As UPinhas tem uma inspiração cubana. E nós, eu particularmente, antes de começar, é bom fazer o que a gente faz nos congressos científicos, é fazer uma declaração de interesses, né? Então, eu primeiro gostaria de dizer que eu não tenho absolutamente nenhuma vinculação extraordinária à de professor universitário. Não sou filiado a nenhum partido político, não sou filiado a nenhuma organização que pudesse de alguma forma influenciar o meu posicionamento, ponto de vista que eu estou colocando aqui. Foi nessa perspectiva que eu fui a Cuba, extremamente desconfiado dos indicadores que a gente conhecia e curioso para saber como é que Cuba conseguia tal êxito, né? Tal tamanha a diversidade que a ilha enfrenta. E a nossa surpresa foi absurda de encontrar um país que é pobre, miserável, com uma economia menor do que os nossos piores municípios aqui em Pernambuco, mas que tem uma educação, uma formação médica exemplar, né? Médicos muito bem formados. Eu passei 2 semanas em Santiago de Cuba, fazendo 40 horas de aula por semana e em contato direto com os médicos cubanos e, assim, impressionante, né? Todos os médicos com os quais eu tinha estado já tinham mais de 10 anos de formado, já tinham residência médica e medicina geral integral, que como eles chamam a medicina de família e comunidade lá. Muitos com mestrado, doutorado, alguns professores universitários e 100% dos que vieram já tinham cumprido missão em outros países. Médicos de extrema experiência. Extremamente experientes, com formação para aquilo. Eu encontrei com médicos e médicas que tinham cumprido missão em 7 países. Antes de vir para cá. Antes de vir para cá. Então, médicos que tinham estado no Paquistão, em Angola, no Haiti, na Venezuela, em vários continentes e que vinham para cá. Se a gente tivesse alguma decência, se a elite brasileira tivesse alguma decência, teria recebido esses médicos com grande comemoração. A gente, na época, quando chegaram e que foram discriminados no aeroporto, né? Médicos brasileiros receberam, anunciando o período de xenofobia e fascismo que viria, os médicos brasileiros esboçaram reações extremamente vergonhosas, né? E a gente ficava na época brincando assim, imaginem se fossem médicos ingleses ou americanos, brancos, do olho azul, que estivessem chegando ao Brasil para uma missão, entre aspas, humanitária ou de caridade, para fazer alguma ação, como seriam recebidos muito provavelmente um tapete vermelho, nos melhores hotéis e com, né, jantares e tal. Então, é claramente uma posição, né, xenofóbica, preconceituosa, que não leva em consideração nem os pressupostos da meritocracia, né, nem levam em consideração assim, o que esses médicos têm de titulação, de formação, de capacidade, de contribuição. Se fecharam completamente para o diálogo, não fizeram nenhum movimento de tentar acompanhar e tentar entender o que estava acontecendo, negaram e recusaram todos os argumentos que o governo federal havia apresentado, né? Todas as tentativas anteriores, que acho que era interessante retomar agora um pouco o que a gente tem, o que foi feito antes do Mais Médicos, até chegar o momento do Mais Médicos, todas as tentativas brasileiras de interiorização da medicina, que a gente vai voltar agora, como é praxe, 30 anos, né?
Vamos para um momento da história, 30 anos atrás, né, pré-SUS, em transição democrática, em que a gente não sabia muito ao certo se saúde era um direito de todos ou não. Mais médicos vêm para tentar preencher essa lacuna, né, como vocês estavam falando, de locais onde os médicos brasileiros não queriam ir. É isso? Verdade. Por que os médicos brasileiros não querem ir ou não queriam ir? A exemplo do que está acontecendo na sua cidade, em Carnaíba. É questão do profissional que não quer ir prestar esse tipo de serviço para a população. Não tem adaptação para fazer isso, para fazer a medicina, a saúde pública, e visitar paciente por paciente, casa por casa, né? Tratar de patologias que se consegue barrar no início do diagnóstico da doença. Então, esses profissionais não querem subir, ficar pela manhã e à tarde, andando de casa em casa, fazendo a visita, dando orientação. Querem outras coisas. Querem ficar nos grandes centros, nas grandes cidades, né? Não querem ir lá pro sertão, não querem ir nas periferias. Acho que tem muito de preconceito. E esse retrocesso, Rodrigo, que você está apontando, né? Voltamos a 30 anos, né? Voltaremos em breve a 30 anos. Isso diz respeito a acesso à saúde, isso diz respeito... O problema de falta de médicos e má distribuição de médicos no Brasil é um problema antigo e sobre o qual há muitos pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam há 20, 30 anos a estudar. O governo brasileiro, o Estado brasileiro experimentou várias iniciativas de tentar resolver o problema, né? Todas elas falhas, frustras. Pode dar alguns exemplos, Rodrigo? Olha, o primeiro programa ainda no governo Fernando Henrique chamava Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, o PITS, que conseguiu fixar cerca de 3.000 médicos num primeiro momento, com uma modalidade próxima à do Mais Médicos, né? Nós tínhamos um SUS incipiente, a atenção básica em muitos municípios incipientes, mas no primeiro ano 3.000, no segundo ano 1.000 e pouco, no terceiro ano 6.000 ou 600, e depois ele encerrou. Antes disso, também vários estados e municípios já tinham experimentado uma parceria direta com Cuba, estados como Roraima, Amapá, o Acre, que viviam verdadeiros vazios assistenciais, já tinham experimentado Tocantins, assim que o Tocantins se tornou estado, trazer médicos cubanos para começar a organizar seu sistema de saúde, e foram duramente repreendidos pelas entidades médicas, que lograram na época êxito com ações na justiça impedindo. Né? Tanto é que o Mais Médicos, ele não é apenas uma iniciativa administrativa. O Mais Médicos é uma lei federal, Lei 12.871, foi votada pelo Congresso, aprovada, ela está vigindo, né? Nenhum presidente eleito, por ser eleito, consegue derrubar nenhuma lei no Brasil ainda. Então, a última experiência antes do Mais Médicos foi a experiência do PROVAB, o Programa de Valorização da Atenção Básica, em que o governo premiava com 10% a nota da residência dos médicos que passassem um ano. Foi a primeira experiência e nela nós experimentamos, né, o teto da capacidade de mobilização de médicos brasileiros sem medidas coercitivas, sem medidas que incorressem, por exemplo, no serviço civil obrigatório, como há no México, em outros países do mundo, que involuntariamente os médicos são obrigados a ocuparem posições nesses lugares por força de lei. Então, a opção brasileira nunca foi a opção arbitrária ou autoritária. A opção brasileira, com o PROVAB, por exemplo, era de incentivo e fomento para os médicos que fossem fazer residência, ganhassem essa pontuação. E ali a gente chegou a um teto de 3.000 médicos aproximadamente que nós conseguimos levar para o interior, no Brasil inteiro. Mas a nossa necessidade era de 14.000 médicos. E o programa previu, né, em vários estudos, com várias cooperações internacionais dos países que têm dificuldade de fixação e provimento. Ao exemplo da Austrália, ao exemplo do Canadá, né, que são países de dimensão continental e com grandes vazios assistenciais, a análise de políticas comparadas e estudo de como é que a gente poderia resolver aquilo. Então, com a cooperação da Organização Mundial de Saúde, com a cooperação da Organização Pan-Americana de Saúde, foi o que foi construído o conjunto de elementos legais para permitir, em primeiro lugar, que os médicos brasileiros tivessem um programa que oferecesse a oportunidade e a garantia de prioridade para os médicos brasileiros. Em segundo lugar, uma cooperação internacional
a todos os médicos de países onde há mais médicos que o Brasil, onde há uma proporção de médico por habitante maior do que a brasileira, porque não seria justo, numa perspectiva de cooperação internacional, um gigante como o Brasil usurpar médicos de alguns países, por exemplo, latino-americanos, que não têm capacidade de formação nem de fixação, portanto tem uma baixa razão médico habitante. Por Equador, Bolívia, eles não estão no mais médicos porque tem menos médicos que nós. Então, em terceiro lugar, esgotada essa possibilidade, é que vem a cooperação com Cuba, que já chegou a ter 12 mil médicos, hoje tem 8 mil médicos atuando no Brasil. Ainda assim, né, mesmo havendo essas etapas, né, primeira etapa, médicos brasileiros, segunda etapa, médicos de outras regiões do globo, e terceira etapa, médicos cubanos, ainda assim, 80%, né, dos médicos atuantes são médicos cubanos por realmente falta de interesse, vontade ou... Enfim, um pouco menos, brasileiro. Hoje acho que estamos 60%. Chegamos a 80%, né? Chegamos a 80%, isso tem diminuído, mas essa diminuição é uma acomodação em lugares de mais fácil fixação. Por exemplo, Caruaru a gente tem 30 cooperados do Mais Médicos e aí tem havido uma grande diminuição proporcional de cubanos por médicos brasileiros. Mas em municípios com menos de 10 mil habitantes, em municípios mais de 100 quilômetros distantes dos grandes centros, aí não tem jeito. Aí brasileiro não vai de jeito nenhum. Só os cubanos. Gente, tá tendo uma participação muito grande, né, de ouvintes. Tem uma pergunta aqui de Ricardo Galvão para vocês. Ele fala, excelente o que está sendo abordado, mas contudo, o que é que se tomou de iniciativas pelo governo federal para formar esse tipo de médico da família que tenha sensibilidade social e que ainda possa garantir infraestrutura mínima nos postos e unidades básicas para o exercício da profissão? Há inúmeras, excelente pergunta, inúmeras iniciativas. Desde o governo Fernando Henrique, novamente, para entender que nós estamos falando de política pública, de Estado, que perpassa vários governos. O governo Fernando Henrique criou uma iniciativa chamada PROMED, e financiava a mudança curricular nos cursos de medicina. Foram 20 cursos contemplados, o FPE e o PE aqui em Pernambuco foram contempladas. Depois do PROMED veio o ProSaúde com mais dinheiro, aí já nos governos de Lula, com mais dinheiro no escopo mais amplo para outras profissões, todas elas voltadas para aumentar a participação do médico na atenção básica. As diretrizes curriculares nacionais que orientam as formações dos cursos de medicina foram reformadas no ano 2000 e posteriormente no ano 2014, introduzindo a área de atenção primária e saúde pública para mudar o perfil dos médicos formados. Os cursos que abriram do ano 2000 para cá, públicos ou privados, todos eles têm ênfase na atenção primária. Há uma expansão, houve também um programa de incentivo e valorização da residência médica em medicina de família e comunidade. Houve um edital, a gente aqui na UFPE tem o programa mais antigo do estado de medicina de família, desde 2005, ou seja, tem 13 anos que a gente forma médico para essa área. E esse programa contou com incentivos do governo federal para abertura e expansão. E tudo isso foi experimentado e testado antes de começar o Mais Médicos. Quer dizer, a gente abriu... Antes de 2013. 2.000 vagas de medicina de família e comunidade no Brasil, de residência, mas a gente só tinha 25% de vaga preenchida, porque os médicos também não querem fazer residência em medicina de família e comunidade. Em termos de investimentos para infraestrutura, há 2 grandes programas que financiam mudança na infraestrutura da atenção básica. O primeiro é o PEMAC, que é o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, onde o governo federal chega a dobrar o recurso que ele coloca em atenção básica, desde que o município se comprometa com a realização de algumas metas de qualidade e atenção, para não premiar aquele município que não faz o dever de casa, né? Que não tem farmácia, que não tem rede de referência, que bota o médico lá para atender e ficar enxugando gelo. E antes também do Mais Médicos, houve um programa chamado Requalifica a Unidade de Saúde, que o governo federal dava o dinheiro, o projeto, a assessoria técnica para o município construir e reformar a unidade de saúde, adequando ela a uma estrutura física suficiente para atender a população e ter resolutividade. Quando você experimenta todas essas iniciativas e testa essas iniciativas, você chega ao ponto de dizer: o problema que o nó crítico, o único que a gente não resolveu, é médico. Porque a gente tinha a situação de prefeitos no interior que dizia assim: não, eu não vou expandir, eu não vou abrir mais unidade de saúde da família, porque quando eu abro é um problema.
Quando eu não abro, ninguém se incomoda. Mas quando eu abro, eu passo aí todo dia pro jornal, pro blog, né? No interior é muito blogueiro que enche o saco do secretário, do prefeito, dizendo assim, a unidade está sem médico. Então eu vou gastar aqui 150, 200, 300 mil reais para fazer uma unidade para eu ficar toda... Caruaru, por exemplo, quando a escola abriu, a gente tinha 42 equipes de saúde da família no município. 50% delas sem médico, em Caruaru. Hoje, Caruaru tem 60 equipes, 70% da população coberta, 100% das unidades com médicos. Então, o prefeito Zé Queiroz, na época, dizia assim, eu não vou abrir mais posto. Vou rever minha meta de expansão, que era 70% da população, porque eu não consigo botar médico. Não adianta abrir posto que não tem médico. Aí, quando você chega neste limite, depois de ter tentado todas as iniciativas... Pelo menos 20 anos, né? Consenso científico internacional, é que você lança mão de uma medida como essa, que um paspalho, um governo absolutamente trapalhão, né? Invalida com declarações, quer dizer, inviabiliza uma relação diplomática histórica com compromisso, né, comprometimento da saúde de 8 milhões de pessoas de uma maneira absolutamente irresponsável. A gente não esperava nada de diferente. Cariri, o que a gente vê também um pouco investimento por parte do governo federal por essas equipes do Programa de Saúde da Família. A gente tem os municípios, você sabe muito bem, onde se concentram as queixas da população, cobranças, e os valores que são repassados para a equipe ainda é muito baixo. Nós temos hoje, nós precisamos fazer uma reforma tributária no nosso país, porque os municípios recebem apenas 14% de cada R$100 arrecadado em impostos para os municípios, cerca de 14. E os municípios prefeitos vivem sobrecarregados, porque o governo cria programas e joga no colo do município. Outra coisa que eu queria a opinião aqui também de Rodrigo, a questão, e por que as universidades públicas, porque não criam, e aí a gente tem que pensar uma discussão maior do serviço obrigatório dos profissionais, já que é o Estado que está financiando, o Estado está financiando, as universidades federais e estaduais está financiando a formação. Então acho que isso seria uma maneira um pouco autoritária, mas já ter conhecimento de que após a formatura desse, se ele foi financiado por o serviço público, ele tem a obrigação, o Estado determinar onde essas pessoas têm que atender essas populações carentes. Eu acho que isso é o mínimo que poderia fazer. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo. É uma maneira de nós termos profissionais. 6 anos o Estado bancando a formação desse profissional e numa escola pública, então 6 anos de atendimento às nossas populações lá no interior. Esse é um grande desafio. Chegou-se a aventar essa possibilidade, Com Rodrigo? certeza, ela foi defendida por vários governos, e no debate que aconteceu, né, nacionalmente, porque é uma iniciativa como essa, você não lança de veneta, se dá a ideia na cabeça e você lança a proposta. Você chama professores para discutir, você chama os estudantes para discutir, você chama os prefeitos e secretários para discutir, e as pessoas entendiam democraticamente que essa não era a melhor alternativa, porque ela era impositiva e ela teria limitações. Várias limitações em termos de qualidade, aquilo que você conseguia oferecer, e limitações do ponto de vista, inclusive, legal. Vamos entender que o desenho, né, da legislação brasileira confere às universidades autonomia, e a gente confere também ao cidadão formado liberdade e autonomia para o exercício profissional. Este núcleo precisaria ser modificado. Mas ele também não tem uma mudança nessa direção, né? Quando foi examinada, ela não tinha outros componentes de sustentabilidade que não fosse apenas o provimento. Então, assim, a lei do Mais Médicos, ela trata do problema como uma regulação do exercício profissional. Então, ela tem um componente de fixação e provimento, que é esse que a gente já discutiu, que com os brasileiros trabalha numa perspectiva de fomento. Ela tem um componente de formação e de gestão, ou seja, ela prevê que a partir desse ano, de 2019, todos os médicos brasileiros que vão fazer residência em alguma outra especialidade, por exemplo, eu vou fazer cardiologia. Antes de fazer cardiologia, eu tenho que fazer residência em medicina de família e comunidade. Mas é uma opção, continua sendo uma opção minha de fazer cardiologia, continua sendo uma opção minha de fazer medicina de família e comunidade antes.
Quer dizer, nesse caso não é mais opção. Eu vou ter que fazer medicina de família e comunidade antes, mas ainda continua o cidadão, depois que sai da faculdade, livre para fazer o que ele fez. Isso foi a equação que se encontrou. Ao mesmo tempo, também o governo federal financiou e viabilizou a construção e abertura de 23 novos cursos de medicina no interior. A exemplo do curso de medicina em Caruaru. Serra Talhada também. Serra Talhada é um curso do Estado. Estadual, Ele não está no programa do Mais Médicos, assim como o de Garanhuns. Mas houve 23 cursos que foram abertos no Brasil com financiamento federal. Em Caruaru a gente estima que o investimento foi em torno de 35 milhões de reais para conferir à região uma capacidade própria de formação de médicos para todas as áreas que precisam de qualificação, de melhoria de atendimento, não só no caso da medicina de família e comunidade. Mas de fato, vamos resumir essa conversa, isso aqui é uma opção política. O governo optou por uma decisão política, de dizer assim, nós vamos por um caminho de mediação e de diálogo com a sociedade. O atual desgoverno proclama e defende essa medida autoritária do serviço civil. Me parece que esta é a primeira grande encruzilhada desse governo, porque os médicos apoiaram quase que indiscriminadamente, né, salvo posições de colegas muito prudentes e responsáveis que se colocaram contrário a esse governo, mas boa parte da categoria e as entidades médicas brasileiras apoiaram a candidatura do inominável, do coisa ruim, e eles cobram do governo federal agora uma solução que atenda aos interesses dos médicos. Eles querem resolver o problema da falta de médicos no interior, atendendo os interesses dos médicos, que é a proposta de uma carreira única de Estado para os médicos, como se fôssemos juízes. Tem 20 mil juízes no Brasil, 200 mil médicos. Como é que a gente vai ter capacidade de contratar num regime jurídico único, integrado no Brasil? Isso, ou mesmo o serviço civil obrigatório, que é um outro, mas isso vai precisar ser feito, talvez até uma reforma na Constituição. Doutor Anchieta e Rodrigo, a gente tem que entrar num intervalo bem breve e o programa Fora da Curva volta daqui a pouco, discutindo o fim do programa Mais Médicos. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Arrastar móveis incomoda muita gente. Pular na esquina incomoda muito mais. Furar parede incomoda muita gente. O som do trânsito incomoda muito mais. Aspirador incomoda muita gente. Ouvir som alto incomoda muito mais. Conheça seus direitos e deveres com o som que você produz. Acesse somsimbarulhonão.com.br, leia a cartilha e colabore para diminuir a poluição sonora. Uma campanha educativa do Ministério Público de Pernambuco. Apoio Universitária FM. Programa Sexta Frequência. Sintonize na Rádio Universitária 99.9 FM. A gente vai descobrir que a música pernambucana não acaba só em forró. Sexta Frequência, toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. A primeira TV pública do Brasil completa 50 anos. Informação, cultura e entretenimento. Grande base da programação da TV Universitária, dos esforços que ela sempre fez, foi em prol da cultura popular do nosso povo. Parabéns, TVU do Recife! Uma homenagem da TV Brasil e da rede de emissoras públicas. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Olá,
Olá, voltamos a apresentar ao vivo o programa Fora da Curva pela nossa Rádio Pública Universitária FM 99.9 e hoje a gente discute como é que fica a população brasileira sem o programa Mais Médicos. Eu quero anunciar a chegada aqui do doutor. Cadê? Doutor Moza Salles, bom dia. Olá. Bom dia, querida, bom dia a todos, bom dia Anchieta, bom dia Rodrigo Cariri, todos os ouvintes aqui da Rádio FM Universitária. Lembrando, doutor, a gente anunciou no começo do programa, o Tomás Salles foi um dos idealizadores do programa Mais Médicos e atuava como secretário de Gestão de Trabalho e Educação do Ministério de Saúde, é isso, doutor Mozart? Isso, era a secretaria que pensava a questão de recursos humanos para o SUS, né, no Brasil como um todo, tanto do ponto de vista da capacitação, educação permanente, das ações relativas ao trabalho de saúde, como também criamos nesse momento também um departamento de provimento de profissionais de saúde no Ministério da Saúde, chamado DEPREPS, Departamento de Provimento de Profissionais de Saúde, para tratar dessa questão do provimento de profissionais de saúde para o SUS, que antes não existia. A gente estava discutindo há pouco, até uma questão levantada aqui por Anchieta, da possibilidade e da viabilidade, né, de médicos formados, recém-formados, retornarem o investimento, né, que o Estado, que o governo federal e que os estados fizeram em sua formação e atuarem com saúde da família, atuarem num projeto semelhante aos Mais Médicos. E aí Rodrigo estava dando sua opinião sobre. Rodrigo, vamos retomar essa discussão? Eu acho que a Mozart tem mais elementos para colocar sobre todas as tentativas que foram feitas em relação a isso, né? Mas eu estava concluindo a leitura de que foi de fato uma opção política não investir numa medida que fosse coercitiva, né? Assim, que desse opção e possibilidade, porque 100% dos médicos poderiam escolher e isso não comprometeria de forma nenhuma a formação ou itinerário profissional, mas o governo na época fez uma opção por uma alternativa democrática, né? Sem dúvida, essa experiência de você ter dentro do ciclo formativo do médico, o ciclo formativo do médico, ele é um ciclo longo, ele é um ciclo de 6 a 12 anos no mundo inteiro, né? E os países que têm característica de sistema universal e que têm perspectiva de produzir uma atenção básica de qualidade, todos eles utilizam os chamados anos de formação. A Inglaterra, né, ela tem lá um período chama de segundo ciclo, os foundation e os anos de fundação, os anos de formação do médico inglês, que são pelo menos 2 anos na atenção básica. E todos os médicos ingleses fazem isso antes de se especializar, antes de irem para a especialização. A Venezuela tem isso, o México tem isso, a Suécia tem também, de forma diferente, mas tem também. A Coreia tem também, uma série de países. Pouquíssimos países do mundo têm uma formação terminativa em 6 anos, como é, em tese, a brasileira. E isso é evidente porque você coloca o profissional diante da possibilidade dele atuar na atenção básica. Portanto, a experiência que a gente colocou aqui, que foi a experiência do Provab, foi uma experiência extremamente positiva e era uma experiência crescente de colocar 3.400 médicos na atenção básica, com um ano supervisionado pelas universidades do Sistema UNASUS, saindo com uma especialização em atenção básica, com a bolsa federal de R$ 11.450 livre de imposto de renda, que quando você faz essa conta vai para 13 mil bruto. Então, essa perspectiva, ela foi muito importante, ela foi uma experiência que, o que aconteceu? Dentro do pacto, que eu chamo um pacto ruim, de pressão da corporação médica e os governos que se sucedem. Primeira coisa que o governo Temer fez foi acabar com o Provab. Acabou com esse 1 ano, por quê? Porque esse 1 ano ele fez com que as chamadas medicursos, cursinhos de final de curso para a residência, perdessem importância. Ele fez com que, para algumas especialidades, os 10% de bonificação na residência passassem a ser fundamentais para o ingresso. E aí nós estamos vivendo um momento de geração de filho de médico. E quem está dominando uma boa parte da elite da corporação tem filhos em formação e não quer os seus filhos distantes, não quer os seus filhos na atenção básica, porque já formou e modulou eles para assumir os seus postos, para se especializar precocemente. E pressionou o governo Temer. E a primeira coisa que ele fez foi lá que acabar com o Provab. Não acabou com mais médico naquela época, porque não tinha força política, não tinha condição de fazer o enfrentamento social que esse programa tem e a importância dele para a população. E aí foi só reduzindo. Você tinha 11.420 cubanos e hoje está em 8.300.
Evidentemente que adotaram algumas medidas de substituição para brasileiros formados no exterior, que hoje já passam da ordem de 3 mil brasileiros formados fora do Brasil, e tem cerca de 300 e poucos estrangeiros intercambistas, argentinos, a grande maioria, espanhóis, mas tem médicos de cerca de 18 países. Então, essa perspectiva de você ter 1 ano na atenção básica ou 2, como uma perspectiva de atuação na atenção básica, com a bonificação para residência. E eu não vou nem na proposta que a Anchieta colocou, que é a proposta da contrapartida pela formação pública, que seria o ideal, né? Mesmo assim, mesmo sem chegar lá, o provável já era uma perspectiva positiva. E o que é que a lei do Mais Médico estabeleceu? Que muita gente discute a questão do Mais Médico só pela questão do provimento emergencial com os cubanos. Mas a legislação, ela ia muito mais além. A legislação previa a questão de você ter uma expansão qualificada da formação médica com interiorização, com abertura de residência no interior, porque a gente já tem estudo demonstrando que na hora que você interioriza a residência, você fixa mais aquele profissional, você deixa ele mais naquela região. Você tinha a perspectiva também prevista na lei de estabelecer o chamado R1 tronco de medicina de família. O que é que está lá colocado? Que todo recém-formado brasileiro, nós estamos falando nos próximos anos de alguma coisa em torno de 28, 29 mil médicos formados por ano, eles entrariam nas residências das 5 especialidades básicas: clínica médica, cirurgia geral, gineco-obstetrícia, medicina de família, né? E clínica médica. Eles entrariam nessa, e pediatria, e teriam um R1, 1 ano na atenção básica, preceptorado em rede pelos profissionais da rede, articulado com os professores universitários e os preceptores da residência. Dentro do Mais Médicos, dentro do Mais Médicos tem essa previsão, e dentro da legislação que está estabelecida na Comissão Nacional de Residência Médica. Assim como também a mudança nas chamadas DNC, que são as Diretrizes Nacionais Curriculares do Curso Médico. O problema é que nesse país nada sério prospera. Você tem uma interrupção das políticas públicas e da construção das alternativas sérias. E o que é que aconteceu com o desmonte todo do governo e todas as alterações que existiram? Paralisou-se, era previsão de em 2019 você ter o chamado 1 para 1, uma vaga de residência para cada formado no Brasil. E a implantação do R1 tronco de medicina família. Há estabelecimento na lei também da possibilidade de uma gratificação de preceptoria para que os profissionais da rede de saúde da família, esse é um problema que o Cariri, como professor da universidade, sabe disso, você motivar os preceptores, que são profissionais da rede, que não são professores universitários, para dizer, eles dizem o seguinte: tudo bem, eu vou ter estudante aqui comigo, o que é que eu ganho com isso? Estava estabelecido lá a possibilidade de você ter uma gratificação específica para a preceptoria de saúde em rede, para motivar os profissionais que iam acolher estudantes, a possibilidade de você também colocar isso como pontuação para plano de carreira, para progressão em carreira. Nos países, na Espanha, 85% das unidades de saúde da família são campo de prática de formação dos profissionais de saúde da família. E dos recém-formados. Lá em Cuba, eu sei que 92%. E essas unidades, elas são qualificadas, ou seja, quem trabalha na unidade de saúde que acolhe estudante para formação na atenção básica tem uma pontuação extra para ascensão na carreira. Eu estou falando isso, Adriana, como medidas que eu vi que um ouvinte tinha perguntado aqui ao Cariri, medidas estruturadoras para você reorganizar o processo assistencial e o modelo de atenção com a participação do médico, porque não foi só a trazida de profissionais, isso, né? Não se faz, só para concluir, não se faz saúde só com médico, mas também não se faz saúde sem médico. Então, essas coisas têm que ser articuladas e têm que ser construídas políticas públicas que deem alternativa de continuidade. Bom, a Anchieta Patriota está voltando para Carnaíba agora. Exatamente. Ô, Moza, uma situação que a gente tem que ter uma preocupação é a questão do sistema de cotas que aí está. Eu contar rapidinho, Carnaíba, em 60 anos, Carnaíba se formaram 7 médicos. Com um sistema de cotas criado no governo, onde a rede pública tem o seu espaço, hoje nós temos 8 meninos lá estudando medicina. Uma perspectiva a médio prazo de ter esses profissionais. Minha preocupação é se daqui a pouco também não diz vamos extinguir também esse sistema de cota, porque são os mesmos grupos que condenam a presença dos cubanos, são os mesmos grupos que condenam o sistema de cota que foi implementado no governo Lula. Então, nossa preocupação é essa, que isso pode também se acabar. Sem dúvida. Anchieta, muito obrigada. Bom retorno. Obrigado, eu vou ter que Conte conosco. viajar. Sem dúvida, essa é uma preocupação muito grande. Só respondendo um pouco, eu também tenho, porque eu acho, Anchieta, foi a ação mais democrática
foi abrir a universidade pública para estudante pobre. Eu fiz medicina em 1995 na Universidade Estadual, não tinha um negro na minha turma. Em 75 não tinha, só tinha um aluno de escola pública. Em 75, 74 em escola particular. Portanto, como é que você pode ter meritocracia quando você tem vários estudos que mostram que a origem econômica e social determina a tua capacidade de competição? É evidente que você tem que, pelo princípio da equidade, tratar desigualmente os desiguais. E a lógica da cota é para incluir, para deixar esse país mais homogêneo. E essa sua relato é fantástico. Em 60 anos, 7 filhos de Carnaúba médicos. De Carnaíba médicos. Em 8 anos de cota, 8 já estão estudando medicina, porque estão tendo oportunidade e acesso a isso aí. Então é uma revolução. Sem dúvida. Obrigada, Cheita. Bom retorno. Várias participações aqui de ouvintes. Eu queria ler especialmente um depoimento que vai bem de encontro ao depoimento que a gente divulgou no começo do programa, de um usuário do Sistema Único de Saúde, se chama Sônia Dori. Ela fala o seguinte: na pior situação que já vivi, os médicos foram contra os mais médicos, né? Os médicos brasileiros. Entretanto, nenhum médico brasileiro quis ou quer ficar trabalhando em lugares pobres. Há poucos dias, os médicos que atendem em uma comunidade pobre do Recife, onde eu moro, deixaram de atender alegando falta de segurança. E ela pergunta: e agora o que é que vai ser da gente com a saída dos médicos cubanos? Outro questionamento aqui. Leida Maria Tavares de Lima, para os convidados. Hoje, muitos estudantes de medicina não têm um compromisso com a função social de ser médico. Como é que a gente muda isso? Rodrigo Mozart. Olha, a gente tem feito muita coisa e a gente tem mudado muito o perfil, né? A forma como saem médicos e médicas nas escolas brasileiras. Eu queria falar algo em torno assim, porque a gente fala dos médicos brasileiros, da identidade médica, mas é preciso se fazer justiça de quem são os médicos e como pensam os médicos brasileiros e o que fazem e quem está por trás das entidades médicas e por que fazem. Sim, os médicos brasileiros, essa postura política das lideranças médicas que está descolada da realidade em que atuam os médicos brasileiros. A maioria dos médicos brasileiros atua no sistema público, tem compromisso com a população, tem compromisso com o atendimento, enfrenta situações difíceis de trabalho e não arreda o pé, não larga o paciente na mão. A maioria dos líderes de entidade médica são figuras que hoje a gente pode se denominar como empreendedores da medicina. São empresários, médicos que contratam médicos, têm relações com planos de saúde, cooperativas e vários conflitos de interesse na representação desta categoria. Estas pessoas incendeiam a relação do médico e da categoria com a população. Não é à toa, porque tem muita prudência em falar tem que ter muita prudência em falar dos médicos brasileiros aqui, para a população que está ouvindo a gente não ficar assim com raiva dos médicos e achar que os médicos é que produziu. Essa pessoa que está dizendo, e agora o que é que vai ser? Sinto muito, lamento, mas é melhor já ir se acostumando, vai ficar sem médico. Mas não foram os médicos, todos os médicos brasileiros que fizeram essa opção. São lideranças que estão imbuídas de um espírito de preservação de seus privilégios, inclusive dentro da própria categoria médica. A participação de uma colega médica de vocês, Carolina Larré, que tenta responder ao ouvinte Sônia. Ela diz o seguinte: Sônia, justamente para conseguir manter a assistência médica e bom funcionamento da atenção básica, que os médicos da Prefeitura do Recife estão em greve. O CREMEP fez uma interdição ética de atendimento em 2 unidades, não por falta de consideração com os usuários, mas sim para exigir um mínimo de condições de trabalho. Segurança é um item de segurança pública que precisa ser assegurado pelo Estado. Sofrem os profissionais de saúde, todos, como também os usuários. Bom, ela explica aqui que quer continuar atendendo comunidades pobres, atua como médica da família, mas deseja que no trabalho dela tenha segurança e condições de trabalho. Eu vou te dar um exemplo, tá certo? Alguns hospitais privados aqui da cidade de Recife, com certificado internacional de acreditação e qualidade internacional, fazem 99% de seus partos cesarianos. Há vários obstetras que atuam na clínica privada e que só fazem cesárea e impõem essa decisão à mulher. O Conselho Regional de Medicina, que deveria fiscalizar e interromper e coibir esse tipo de prática, não toma nenhuma providência.
e faz vista grossa esse tipo de coisa. Isso não é responsabilidade dos médicos. Os médicos não podem ser culpados por esse tipo de postura. Tem um lugar dentro do Estado brasileiro que tem que resolver esse tipo de problema. Mas existe um descolamento radical entre o que as lideranças e quem conduz o movimento médico hoje no Brasil age, pensa, e aquilo que é a categoria. Então, assim, a categoria não pode ser lida por esse espírito, né, de que o dinheiro em primeiro lugar e vamos negociar com a inflação de vidas. Quer dizer, é importante deixar pessoas morrerem por causas evitáveis para inflacionar o nosso trabalho e a gente poder ganhar mais. Não, os médicos brasileiros não concordam com isso, né? Esse jogo, é claro que em certos momentos as categorias, os gestores, as pessoas precisam tomar decisões de prioridades, onde priorizar. Essas lideranças têm priorizado sempre a lei de farinha pouca, meu pirão primeiro. Jamais o bem coletivo e comum, jamais uma política pública que vá atender as pessoas mais necessitadas. Antes, a defesa da reserva de mercado e do corporativismo. Doutor Mozart, no começo do programa a gente falou a respeito de muita desinformação e algumas falácias, né, que foram inclusive ditas por políticos, pelo próprio presidente eleito a respeito dos mais médicos, e uma delas, uma declaração que ele deu até para justificar, né, o fim do programa, seria de que os mais médicos exploravam, né, os médicos cubanos. Segundo ele, a gente como Brasil, financiando o governo de Cuba. Eu queria que o senhor contextualizasse essa situação, né? Os médicos cubanos são funcionários públicos, não é isso? Não são profissionais liberais. Veja, tem uma grande confusão em torno disso. A primeira que precisa ficar claro é que é o seguinte: o custo para o governo brasileiro é o mesmo. O mesmo valor que é pago a um médico brasileiro, é pago a um médico argentino, espanhol, é o mesmo que é pago por um trabalho de um médico cubano. Então não tem nenhum tipo de gasto a mais para o governo brasileiro. O segundo aspecto é que essa relação, ela é uma relação intermediada pela Organização Pan-Americana de Saúde com o Estado cubano, que tem um processo de relação com os seus servidores lá, que são médicos funcionários públicos do Estado cubano, de modo a que tenha esse rateio entre aquilo que eles recebem e aquilo que evidentemente está colocado lá como recurso que vai lá para a saúde e o Estado cubano. Nós não tínhamos e não temos condição nenhuma de nos intrometermos na relação interna dos servidores com o seu país e aquilo que aquele recurso é utilizado. Então, é um equívoco muito grande colocar que, na verdade, há um processo exploratório ou que o governo brasileiro está financiando o Estado. Agora, é preciso que se diga que o Estado cubano, falta médico no mundo. Nós fizemos aqui, em 2013, o Fórum Mundial de Recursos Humanos em Saúde. O maior evento de recursos humanos da Organização Mundial de Saúde. Teve comigo aqui a vice-diretora mundial da Organização Mundial de Saúde. Tiveram representantes de 94 países em Pernambuco para discutir recursos humanos em saúde. E a observação clara foi: vão faltar médicos no mundo nas próximas 2 décadas. E evidentemente que isso tem situações mais graves na África, no Sudeste Asiático, em região de países mais pobres da América Latina, e o Brasil como um país em desenvolvimento, mas com dificuldades grandes naquele momento. E essa perspectiva, né, de faltar profissional, Cuba tomou uma decisão lá atrás de realizar, como economia planificada, a decisão de formar médicos numa quantidade muito superior, inclusive a que o sistema de saúde lá necessita. Cuba hoje, pelo anuário da Organização Mundial de Saúde, tem 7,2 médicos por mil. Pessoa. O Brasil, você tem uma ideia, tem 2,2. Então, isso mostra que eles têm quase 4 vezes mais médicos que o Brasil, proporcionalmente. É a maior quantidade no mundo. E essa decisão foi numa lógica, inclusive, de trabalhar esses recursos humanos como uma política de Estado, como um elemento de financiamento da situação estatal dele lá. Agora, o que é que nós, como brasileiros e como Estado brasileiro, tem que nos metermos nessa realidade lá, é que eu realmente não entendo. E qual a dificuldade de compreender que, além do Brasil, Cuba tem esse mesmo processo de relacionamento desta mesma forma com mais de 50 países, sendo que 34, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Kuwait, Portugal, a Colômbia, uma série de outros países, Venezuela, Equador, que essa remuneração acontece no mesmo molde do Brasil. E o sheik lá da Arábia não está preocupado se o dinheiro vai para o médico cubano ou para o Estado cubano. O outro lá dos Emirados Árabes, a mesma coisa, nem o primeiro-ministro de Portugal, porque isso é uma relação interna do Estado cubano.
Eu queria chamar a nossa repórter Nath Sonati. Bom dia, Nath, dá informação pra gente. Bom dia. O professor Luiz de Lamora, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, que lutava contra um câncer no intestino, faleceu na última sexta-feira, dia 16. O professor foi um dos fundadores da Comissão de Direitos Humanos e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade. Além disso, ele era um defensor ardoroso do direito à cidade, tendo sido um dos principais autores da PREZEIS, lei que torna os territórios das comunidades em ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Essa medida foi responsável por colocar a cidade do Recife na vanguarda de proteção das comunidades em relação à pressão imobiliária, servindo de modelo para outras cidades no Brasil, por não incluir somente a proteção do território, mas também a conquista de serviços básicos como iluminação e saneamento. A equipe do programa Fora da Curva lamenta o falecimento do professor Luiz de Lamora e solidariza aos familiares e amigos nesse momento difícil. Obrigada, Nath. A gente aqui do programa está muito triste, né, com o falecimento do professor Luiz de Lamora, mas seus ensinamentos e principalmente o seu ímpeto pela democracia, seu ímpeto pelos direitos humanos certamente estão nos rodeando e irão continuar conosco durante a nossa caminhada. E a gente está quase terminando Fora da Curva, mas eu queria ainda perguntar a Rodrigo e a Mozart, o que é que vocês acreditam que pode ser feito emergencialmente ou em médio e longo prazo para sanar essa catástrofe, digamos assim, com o fim do programa Mais Médicos? Só completando aquela ideia, né, inicial, assim, de para a gente ter um recorte nacional brasileiro, né? Querendo ou não, é preciso saber que o programa Mais Médicos constitui, né, um programa de primeiro emprego para os médicos brasileiros. Isso. Porque 100% dos médicos brasileiros que querem trabalhar no programa saem da graduação, não precisam fazer nenhuma seleção, se inscrevem no site e imediatamente tem um primeiro emprego ganhando R$10 mil por mês, com casa, comida, roupa lavada, não, mas com moradia, com estrutura, com um curso de especialização garantido. Então, de novo eu pergunto aos ouvintes, então, qual é uma vez eu, numa redação de um jornal falando sobre o Mais Médicos, perguntei à âncora, né? Quem aqui na redação inteira, essa redação enorme do jornal, quem aqui na redação inteira ganha R$10 mil? Ela, nenhum, só talvez o redator-chefe, que a gente não sabe quanto ganha. Então, assim, há uma discrepância gigantesca de remuneração interna no Brasil e é preciso se debruçar sobre isso. É preciso colocar isso no debate e que as entidades médicas entendam que o reconhecimento ao investimento que é feito na formação aos médicos, esse investimento ele é feito, porque não tem engenheiro que saia da faculdade ganhando 10 mil, não tem jornalista que saia da faculdade ganhando 10 mil, não tem professor de ensino fundamental, médio ou superior que entre, um professor universitário depois de doutorado, 10 anos de formação, ganha R$8 mil. Então, assim, essa medida configura o maior programa de maior e melhor programa de primeiro emprego que existe no Brasil hoje. A gente, Adriana, quando teve o golpe em 2016 e todas as mudanças que a gente chegou a esboçar e conversou inclusive com a Embaixada de Cuba, alternativas que, caso o governo federal desistisse ou saísse do programa, que a universidade e os governos estaduais pudessem sustentar e manter o projeto por cooperação técnica com a Universidade Brasileira. Mas assim, as declarações que o presidente faz inviabilizam uma relação diplomática com outro país, que impede, inclusive, que um estado como o de Pernambuco possa ter autonomia e ele contratar o médico cubano e prover lá os municípios do interior. Então, assim, essa medida, ela é tão antidemocrática, primeiro, porque ela não acontece com nenhum debate com a sociedade nem com o Congresso Nacional. Segundo, porque ela inviabiliza relações de toda a sociedade brasileira. Ela inviabiliza relações que os estados possam ter, que os municípios possam ter e que a universidade que goza de liberdade e autonomia perante o governo federal. A gente fica impossibilitado porque Cuba não vai manter seus médicos no Brasil com as ameaças que foram feitas e não vai celebrar nenhuma cooperação com nenhuma universidade ou com outro governo, tendo um mandatário como esse e um chanceler como aquele. Então, a gente está numa situação realmente muito difícil, sem ter como oferecer alternativas à população, embora fosse nosso desejo. Veja, vamos procurar aqui ser bem sintético. Eu vejo, Adriana, pensando numa solução de curto e de médio prazo, precisariam ter medidas que fossem eficazes na situação emergencial e também estruturantes. E aí, o cenário é muito ruim para que isso aconteça. Do ponto de vista prático, eu penso que se eles querem fazer algo que seja efetivo,
eles têm que retomar o Provab, que é o programa que você dá incentivo de 10% de bonificação na residência para quem for para a atenção básica. Inclusive, aproveitando a legislação e a resolução que a gente fez do Provab lá, colocando a possibilidade, inclusive, de 20% para as regiões mais remotas. Porque as regiões de fronteira, as aldeias indígenas, as regiões mais distantes, os municípios abaixo de 10 mil habitantes, com IDH e índice de pobreza altíssimos, não existe alternativa hoje para se suprir. Não tem. Os médicos brasileiros, mesmo com salários altos, porque não é só o salário que define, é também a questão do desenvolvimento socioeconômico da região, o aspecto educacional que ele vai proporcionar para a sua própria família. Inclusive, eu acho que, pensando em medidas estruturantes, além de toda a mudança da educação médica, da formação de residência, de todos os outros aspectos, tem também uma coisa fundamental para a gente fazer, que é a perspectiva de você estruturar programa de provimento, porque fixação é diferente de provimento. Ninguém fixa um médico, ninguém vai fixar um médico numa região da Amazônia que leva 3 dias de barco para chegar lá, a não ser que ele seja índio também. Gente, a gente vai ter que terminar, infelizmente, mas a gente continua na internet com vocês. Então, só para finalizar, por favor. Canadá, para o provimento dos esquimós, é uma política de provimento que a cada 3 meses vai um médico diferente. De 15 em 15 dias ele tem uma passagem para passar o final de semana na casa dele. Senão ele não vai tratar de esquimó se ele não for esquimó. Isso se chama programa de provimento, não é de fixação, porque ninguém vai fixar nunca um médico na região gélida do Canadá. E o Brasil precisa produzir essas políticas. Bom, Fora da Curva de hoje vai terminando por aqui, infelizmente. Eu agradeço bastante a vocês, Rodrigo Cariri, Moza Salles, prefeito Anchieta Patriota. Eu gostaria de agradecer bastante também, nesse processo de produção, a Rodrigo Cavalcante, Ed Ruas e Paulo Reis. E aqui no estúdio, a Nath Sonati, Fabson Gabriel e na técnica, Marco da Lata. A gente tem reprise às 9 da noite, para quem não conseguiu acompanhar agora. Nosso programa já está na íntegra nas nossas redes sociais. A gente dedica o programa de hoje ao professor Luiz Della Mora, defensor, como falava anteriormente, defensor árduo dos direitos humanos aqui em Pernambuco e no Brasil. O programa Fora da Curva volta amanhã, com a apresentação de Manina Guiar, produção de Ana Veloso. Boa semana, coragem, que a terra está rodando. Até mais. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h02. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco.